Olá, candidata ao CACD, olá, candidata ao CACD, sejam bem-vindos ao canal. Nós vamos para o 8º vídeo de História do Brasil, voltado para a terceira fase do CACD. Como nós trabalhamos nos outros vídeos, a gente tem focado nas fontes primárias e por essa razão eu convido você a tomar nota. Caderno e caneta, de preferência o seu caderno de História do Brasil, e nós vamos descobrir nesse texto nome, data e fato. Seremos incansáveis à seleção dos nomes, das datas e dos fatos por uma razão bastante simples. São essas referências que nos levam à máxima pontuação com a banca de História do Brasil que está colocada nesse contexto, tá bom? Vamos para mais um documento. Eu certamente não vou dizer para você qual é o documento e você aproveita a leitura e vai identificando os nomes, as datas e os fatos relevantes que levarão você à aprovação nesse concurso. Tudo bem? Bora lá! Eu ia ler um pedaço aqui, mas se eu ler eu vou entregar o ouro. Então eu vou vir para o texto e, claro, no final do vídeo eu posto para vocês o nome, a data e o fato, tá bom? Sua Majestade é o Rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, e Sua Majestade é o Rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, aderindo aos princípios que manifestaram na Declaração do Congresso de Viena de 8 de fevereiro de 1815 e desejando preencher fielmente e em toda a sua extensão as mútuas obrigações que contrataram pelo Tratado de 22 de janeiro de 1815, enquanto não chega a época em que, segundo o teor do artigo 4º do sobredito tratado, Sua Majestade Fidelíssima se resolveu fixar, de acordo com a Sua Majestade Britânica, o tempo em que o tráfico deverá cessar inteiramente e ser proibido nos seus domínios, e Sua Majestade, o Rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, tendo-se obrigado, pelo artigo 2º do mencionado tratado, a dar as providências necessárias para impedir aos seus vassalos todo comércio ilícito de escravos, e tendo-se Sua Majestade, o Rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, obrigado, de sua parte, a adotar, de acordo com Sua Majestade Fidelíssima, as medidas necessárias para impedir que os navios portugueses que se empregarem no comércio de escravos segundo as leis do seu país e os interesses existentes não sofram perdas e encontrem estorvos das partes dos cruzadores britânicos. Suas ditas majestades determinaram fazer uma convenção para este fim, e havendo nomeado seus plenipotenciários ad hoc, a saber, Sua Majestade, o Rei do Reino Unido e Portugal e do Brasil e Algarves, ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Dom Pedro de Sousa e Rosten, conde de Palmela, do seu conselho, capitão de sua guarda real da Companhia Alemã, comendador da Ordem de Cristo, Grão-Cruz da Ordem de Carlos III na Espanha, e seu enviado extraordinário e ministro plenipotenciário junto a Sua Majestade Britânica. E Sua Majestade é Rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda, ao muito honrado Robert Stewart, Visconde de Castlereagh, conselheiro de Sua dita Majestade no seu conselho privado, membro de seu parlamento, coronel do regimento de milícias de Londonderry, cavalheiro de muito nobre da ordem jarreteira e seu principal secretário de Estado encarregado da repartição dos negócios estrangeiros, os quais, depois de haverem trocado seus plenos poderes respectivos, que se acharem em boa e devida forma, convieram nos seguintes artigos. O objeto desta convenção é, por parte de ambos os governos, vigiar mutuamente o que seus vassalos respectivos não façam o comércio ilícito de escravos. As duas altas partes contratantes declaram que elas consideram como tráfico ilícito de escravos o que, para o futuro, houvesse de se fazer em tais circunstâncias com as seguintes, a saber, em navios debaixo de bandeira britânica ou por conta de vassalos britânicos em qualquer navio, ou debaixo de qualquer bandeira que seja. Em navios portugueses, em todos os portos ou paragens da costa da África que se acham proibidas em virtude do artigo 1º do Tratado de 22 de janeiro de 1815. Terceiro, debaixo da bandeira portuguesa ou britânica, quando por conta de vassalos de outra potência.
E quarto, por navios portugueses que se destinassem para um porto qualquer fora dos domínios de Sua Majestade Fidelíssima. Os territórios nos quais, segundo o Tratado de 22 de janeiro de 1815, o comércio de negros fica sendo ilícito para os vassalos de Sua Majestade Fidelíssima são: primeiro, os territórios que a Corte de Portugal possui nas costas da África ao sul do Equador, a saber, na costa oriental da África, o território compreendido entre o Cabo Delgado e a Baía de São Lourenço Marques, e na costa ocidental, todo o território compreendido entre o 8º e o 18º grau de latitude meridional. Os territórios da costa da África ao sul do Equador, sobre os quais Sua Majestade Fidelíssima declarou reservar seus direitos, a saber, os territórios de Molembo e de Cabinda, na costa ocidental da África, desde o 5º grau e 12 minutos até o 8º de latitude meridional. Sua Majestade Fidelíssima se obriga, dentro do espaço de 2 meses da troca das ratificações da presente convenção, a promulgar na sua capital e logo que for possível, em todo o seu resto dos seus estados, uma lei determinando as penas que incorrem todos os seus vassalos que para o futuro fizerem um tráfico ilícito de escravos e a renovar, ao mesmo tempo, a proibição já existente de importar escravos no Brasil debaixo de outra bandeira que não seja a portuguesa. E a este respeito, Sua Majestade Fidelíssima conformará, quando for possível, a legislação portuguesa com a legislação atual da Grã-Bretanha. Todo navio português que se destinar para fazer o comércio de escravos em qualquer parte da costa da África em que esse comércio fica sendo ilícito, deverá ir munido de um passaporte real, conforme ao formulário anexo à presente convenção, da qual o mesmo formulário faz parte integrante. O passaporte deve ser escrito em português, com a tradução autêntica em inglês, unido ao passaporte, o qual deverá ser assinado pelo Ministro da Marinha, pelo que respeita aos navios que saírem do Rio de Janeiro. Para os navios que saírem de outros portos do Brasil e mais domínios de Sua Majestade Fidelíssima fora da Europa, os quais se destinarem para o dito comércio, os passaportes serão assinados pelo governador e capitão-general da capitania a que pertence o porto. E para os navios que, saindo dos portos de Portugal, se destinarem ao mesmo tráfico, o passaporte deverá ser assinado pelo secretário do governo da repartição da Marinha. As duas altas partes contratantes, para melhor conseguirem o fim que se propõe de impedir todo o comércio ilícito de escravos aos seus vassalos, consentem mutuamente em que os navios de guerra de ambas as marinhas reais que, para esse fim, se acharem munidos das instruções especiais de que abaixo se fará menção, possam visitar os navios mercantes de ambas as nações que houver motivo razoável de se suspeitar terem a bordo escravos adquiridos por um comércio ilícito. Os mesmos navios de guerra poderão, mas somente no caso em que de fato se acharem escravos a bordo, deter e levar os ditos navios, a fim de que, ao fazer julgar pelos tribunais estabelecidos para esse efeito, como abaixo será declarado. Bem entendido, que os comandantes dos navios de ambas as marinhas reais que exercerem esta comissão deverão observar estrita e exatamente as restrições de que serão munidos para esse efeito. Este artigo, sendo inteiramente recíproco, as duas altas partes contratantes se obrigam, uma para com a outra, à indenização das partes que os seus vassalos respectivos houverem de sofrer injustamente pela detenção arbitrária e sem causa legal dos seus navios. Bem entendido que a indenização será sempre à custa do governo ao qual pertencer o cruzador que tiver cometido o ato de arbitrariedade. Bem entendido também que a visita e a detenção dos navios de escravatura, conforme se declarou nesse artigo, só poderão efetuar-se pelos navios portugueses ou britânicos que pertencem a qualquer de suas marinhas reais e que se acharem munidos das instruções especiais anexas à presente convenção. Os cruzadores portugueses ou britânicos não poderão deter desvio algum de escravatura em que de fato não se acharem escravos a bordo. Será preciso, para legalizar a detenção de qualquer navio, ou seja português ou britânico, que os escravos que se acharem a seu bordo sejam efetivamente conduzidos para o tráfico e que aqueles que se acharem a bordo dos navios portugueses sejam tirados daquela parte da costa da África onde o tráfico foi proibido pelo Tratado de 22 de janeiro de 1815.
Todos os navios de guerra das duas nações que, para o futuro, se destinarem para impedir o tráfico ilícito de escravos irão munidos pelo seu próprio governo de uma cópia de instruções anexa à presente convenção e que serão consideradas como parte integrante dela. Essas instruções serão escritas em português e inglês e assinadas para os navios de cada uma das duas potências pelos ministros respectivos da Marinha. As duas altas partes contratantes se reservam a faculdade de mudarem, em todo ou em parte, as ditas instruções conforme as circunstâncias o exigirem. Bem entendido, todavia, que as ditas mudanças não se poderão fazer senão de comum acordo e com o consentimento das duas altas partes contratantes. Para julgar com menos demora e inconveniência os navios que poderão ser detidos como empregados em comércio ilícito de escravos, se estabelecerão, ao tardar, mais dentro de um ano depois das trocas das ratificações da presente convenção, duas comissões mistas compostas por um número igual de indivíduos das duas nações nomeados para este efeito pelos seus soberanos respectivos. Estas comissões residirão uma nos domínios de Sua Majestade Fidelíssima e a outra no de Sua Majestade Britânica, e os dois governos declararão, na época da troca das ratificações da presente convenção, cada um pelo que diz respeito aos seus próprios domínios, os lugares da residência das sobreditas comissões, reservando-se cada uma das duas altas partes contratantes o direito de mudar a seu arbítrio o lugar da residência da comissão que residir nos seus estados. Bem entendido, todavia, que uma das duas comissões deverá sempre residir no Brasil e a outra na costa da África. Estas comissões julgarão sem apelação as causas que lhe forem apresentadas e conforme ao regulamento e instruções anexas à presente convenção e que serão consideradas como parte integrante dela. Sua Majestade Britânica, em conformidade ao que foi estipulado pelo Tratado de 22 de janeiro de 1815, se obriga a conceder, pelo modo abaixo explicado, indenizações suficientes a todos os donos de navios portugueses e suas cargas, apresadas pelos cruzadores britânicos desde a época de 1º de junho de 1814 até a época em que as duas comissões indicadas no artigo 8º da presente convenção se acharem reunidas nos seus lugares respectivos. As duas altas partes contratantes convieram que todas as reclamações de natureza acima apontada serão recebidas e liquidadas por uma comissão mista, que residirá em Londres e que será composta de um número igual de indivíduos nomeados pelos seus soberanos respectivos e debaixo dos mesmos princípios estipulados pelo artigo 8º desta Convenção Adicional e pelos demais atos que formam parte integrante dela. A sobredita comissão entrará em exercício 6 meses depois da troca das ratificações da presente convenção, ou antes, se for possível. As duas altas partes contratantes convieram em que os donos dos navios tomados pelos cruzadores britânicos não possam declarar indenizações por um maior número de escravos do que aquele que, segundo as leis portuguesas existentes, lhe será permitido de transportar, conforme o número de toneladas do navio apresado. As duas altas partes contratantes igualmente convieram que todo navio português apressado com escravos a bordo para o tráfico, os quais legalmente se provassem terem sido embarcados nos territórios da costa da África situados ao norte do Cabo de Palmas e não pertencente à coroa de Portugal, assim como todo navio português apressado com escravatura a bordo para o tráfico, 6 meses depois da troca de ratificações do Tratado de 22 de janeiro de 1815, e ao qual se pode provar que os ditos escravos houvessem sido embarcados em paragens da costa da África, situadas ao norte do Equador, não terão direito a reclamar indenização alguma. Sua Majestade se obriga a pagar o mais tardar no espaço de 1 ano, depois que cada sentença for dada, as somas que, pelas comissões mencionadas nos artigos precedentes, fossem concedidas aos indivíduos que tiverem o direito de as reclamar. Sua Majestade Britânica se obriga formalmente a pagar 300 mil libras esterlinas de indenização estipuladas pela Convenção de 21 de janeiro de 1815, em favor dos donos dos navios portugueses apresados pelos cruzadores britânicos até a época do 1º de janeiro de 1814, nos seguintes termos. O primeiro pagamento de 150 mil libras esterlinas, 6 meses depois da troca de ratificações da presente convenção, e as 150 mil libras esterlinas restantes, assim junto
assim como os juros de 5% devidos sobre toda a soma, desde o fim das trocas das ratificações da Convenção de 21 de janeiro de 1815, serão pagas 9 meses depois da troca de ratificação da presente Convenção. Os juros devidos serão abandonados até o dia do último pagamento. Todos os sobreditos pagamentos serão feitos em Londres, ao ministro de Sua Majestade Fidelíssima, junto Sua Majestade Britânica, ou às pessoas que Sua Majestade Fidelíssima houver por bem de autorizar para esse efeito. Os atos ou instrumentos anexos à presente convenção e que formam parte integrante dela são os seguintes. Primeiro, o formulário de passaporte para os navios mercantes portugueses que se destinarem ao tráfico lícito de escravatura. Segundo, as instruções para os navios de guerra das duas nações que foram destinadas a impedir o tráfico ilícito de escravos. E, por fim, o regulamento para as comissões mistas que residirão na costa da África, no Brasil e em Londres. A presente convenção será ratificada e as ratificações serão trocadas no Rio de Janeiro no termo de 4 meses, o mais tardar, depois da data do dia da assinatura. Em fé de que os plenipotenciários respectivos assinaram e selaram com o selo de suas armas, feita em Londres, aos 28 de julho do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1817. Assinam Conde de Palmela e Sr. Castlereagh. Se trata, para ser o mais preciso possível, da Convenção Adicional ao Tratado de 22 de janeiro de 1818 entre Dom João VI de um lado, rei de Portugal, e Jorge III do outro, rei da Grã-Bretanha, para o fim de impedir qualquer comércio ilícito de escravatura assinado em Londres em julho de 1817. Então, está aí a convenção com a Grã-Bretanha sobre tráfico de escravos. E esse foi o nosso 8º vídeo dessa série de História do Brasil. Eu vou fazer até o 10º só de colônia, tá? 10º, 11º, e vou estender essa série de História do Brasil para abarcar a República também, tá? Então, essa série de História do Brasil, um compromisso meu com você, ela será completa e ela vai até provavelmente o governo Lula. Então ela será um pouquinho mais extensa, deve durar aí entre 30 e 40 vídeos, tá bom? Fico feliz que você esteja no canal, seja bem-vindo, volte sempre e bons estudos!